Pare o que você estiver fazendo agora e assista a mais uma mensagem com o pastor Valdir Brasil. Aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar este vídeo. Canal BR Valdir Brasil. Estamos compartilhando o teu reino e não eu. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, verso 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus estava ensinando sobre o reino, e se levanta um homem que a Bíblia diz que era um doutor da lei, era um cara entendido da lei. E esse homem, a Bíblia fez questão de narrar isso, tentando, ele veio para tentar a Jesus. E ele disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Na realidade, essa pergunta desse doutor da lei não estava muito alinhada no que ele queria, mas ele estava tentando Jesus, tentando amarrar Jesus com as palavras de Jesus. Parece a história daquele moço rico, lembra? Lucas 18:18, quando ele pergunta a Jesus, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esse aqui era outra situação. Um moço rico, que como esse doutor da lei, procura Jesus, querendo uma resposta. Mas quando Jesus libera a resposta que ele queria, ele mudou de ideia, porque na realidade ele não queria a vida eterna, ele queria uma palavra que viesse massagear o seu ego. E Jesus falou para esse moço: por que você me chama de bom mestre? Bom é só meu Pai que está no céu, querido, bom é só Deus. Fala para quem está do seu lado: você é humano, e por você ser humano, você tem defeitos. Talvez você não tenha os mesmos defeitos que eu tenho, ou talvez eu não tenha os mesmos defeitos que você tem, mas todos nós somos humanos e todos nós temos defeitos. Jesus disse: bom é só meu Pai que está no céu. E aí Jesus deu a receita para esse menino, dizendo: meu filho, você quer a vida eterna mesmo? Você quer o tesouro mesmo? Você quer o reino mesmo? Quero, Senhor, eu já cumpri tudo isso, eu cumpro a lei. Jesus disse: então, vende tudo que você tem, dá para os pobres, e você vai acumular um tesouro no céu. E aquele moço baixou a cabeça e foi embora, porque na realidade ele não queria o reino, ele queria ouvir uma palavra que viesse massagear. E Jesus, querido, sempre usou da verdade, porque só a verdade liberta. E quando se trata do reino, a prioridade maior é o reino. Ele queria o reino, mas ele não priorizou. A Bíblia diz que ele voltou triste, porque possuía muitos bens. Quando Jesus entra no nosso coração, nessa estrada, não tem mais retorno. Voltar na contramão em pista de mão única é suicídio. Depois que Jesus entra no nosso coração, não tem como voltar mais. Essa estrada não tem retorno. É como se você estivesse indo na Dutra para São Paulo, e no meio do caminho você resolve manobrar e fala: não, vou para o Rio. Você vai encarar a carreta de frente, caminhão de frente, é suicídio. No reino de Deus não dá para voltar. Esse menino tinha que falar: não, o que o Senhor mandou fazer eu farei, mas ele não quis. Ele retrocedeu, voltou na contramão. Eu aprendo com Jesus, querido, na oração do Pai Nosso, que não é a nossa vontade, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra, como também no céu. Jesus estava falando porque os anjos sempre obedeceram à ordem do Senhor. Jesus estava falando que lá no céu, os anjos estão aliançados à ordem que Deus manda. Ele disse: aqui na terra precisa ser assim também. Infelizmente, algumas pessoas não guardam esse princípio, como esse moço que foi embora triste. Jesus disse: seja feita a tua vontade, meu Pai, não é a minha vontade. Quando Jesus estava no Getsêmani, quando Jesus estava em amargura de alma, Jesus faz a mesma oração dizendo: Pai, se te é possível. Jesus conhecia o Pai.
Jesus sabia que não existem impossibilidades para o Pai. Mas Jesus disse, se te é possível, passa de mim esse cálice, Pai. É momento de dor, Pai. É sofrimento, querido, no reino. Tem hora que é sofrimento mesmo, mas não fique preocupado. Jesus disse, quando mentindo disserem todo mal contra você, não fique triste, se alegre, porque grande é o vosso galardão. Jesus sabia o sofrimento. Por isso Jesus disse, Pai, mas que não seja feita a minha vontade. E eu queria te lembrar, meu amigo, minha amiga, que Jesus bebeu do cálice. Ele sabia que era amargo, mas quando o reino entra na nossa vida, até o altar muda. Quando o reino entra na nossa vida, tudo muda. É o teu reino e não eu. É a tua vontade, não a minha vontade. Eu quero falar para você, doutor, você que tem um registro da OAB, na sua profissão, primeiro é o reino, não você. Porque você não pode estar coligado com coisas erradas. Pastor, mas é a minha profissão. Não, mas a sua profissão precisa estar embasada em cima de verdade. Pastor, mas se eu não fizer assim, eu perco essa causa. Não, querido, você nunca vai perder uma causa quando você lida com a verdade, porque a verdade é a única porta que te leva a Deus. Eu quero falar com você, e eu poderia citar aí pelo menos uma dúzia de irmãos que trabalham na polícia, alguns na Polícia Federal, outros na Polícia Militar do Estado, outros na Polícia Civil, na Guarda Municipal. Eu quero falar para você que é oficial do Corpo de Bombeiro, você que é da Marinha, você que é da Aeronáutica, você que é do Exército. Eu quero falar com você, querido, que debaixo dessa farda que você usa, representando a instituição, tem uma farda mais poderosa que é a farda do reino, querido. Então não se corrompa, não negocie com o inimigo, é o reino, não é você. O reino precisa estar em primeiro plano na sua vida. Quero falar com você, taxista, você que dirige o dia todo, carregando pessoas para cima e para baixo, dê testemunho, não é você, é o reino. Fale de Jesus. Quero falar com você que é atendente, você que está numa empresa como atendente, deixa a luz brilhar no seu rosto, deixa Jesus ser Senhor na sua vida, é o reino, não é você. Eu poderia falar tantas profissões, mas eu quero falar com você, dentro do exercício da sua profissão, não é você, é o reino. O reino precisa estar em primeiro plano, não aceite paradas erradas. Não aceite falcatruas, não aceite engano, é o reino, querido, não é você, porque tem gente pensando nele próprio, esquecendo o reino. Quem está fazendo muita coisa, sempre arruma tempo para fazer mais alguma coisa para Deus. Mas quem não está fazendo nada, não tem tempo para fazer mais nada. Quem está deixando a bênção embora, querido, meu pastor Custódio Rangel, lembra disso, Ana Paula? Lá na fábrica está escrito, é pouco tempo para fazer muitas coisas. Irmãos, nós temos muitas coisas para fazer em pouco tempo, então não deixe o tempo ir embora. E uma vez ele me falou lá na Donep, eu fui no escritório, depois de uma semana ausente, e disse, meu pastor, me perdoa, na semana passada eu não tive como vir te dar um abraço. E ele ouviu calmamente, dentro da sua sabedoria, um homem sábio, um homem com unção de Deus, disse, meu filho, é assim mesmo, a gente só faz o que a gente prioriza. Eu entendi tudo naquela hora. Então no reino de Deus não dá para dar desculpas. Nós só fazemos o que priorizamos. Sabe por que você não morre de fome? Porque você pode estar fazendo o que for, na hora da comida você para. Se tem um dinheiro para receber 2 horas da manhã em Nova Iguaçu, você larga tudo e 1h30 você está lá, porque você prioriza. Então, não dê desculpas para Deus, dizendo, eu não posso fazer por isso ou por aquilo. Nesse acampamento, Deus me dá a maior prova disso, que Elaine tinha todos os motivos para falar, eu estou grávida, eu preciso repousar, mas ela estava lá na cozinha, trabalhando ontem o dia todo, hoje o dia todo. Sabe por quê? Porque quem prioriza o reino de Deus, arruma tempo para fazer a obra de Deus. Mas quem não prioriza fica acomodado, não busca a manutenção espiritual. E aí o perigo é que o que nós não fazemos, o inimigo acaba fazendo. A Bíblia nos fala, Jesus que falou, Mateus 13:25, que um grupo saiu plantando uma semente na terra. Eles semearam trigo,
Mas a Bíblia diz que depois eles voltaram no campo e tinha joio plantado no meio. E ele fala: Senhor, mas nós plantamos trigo. Quem foi que semeou o joio no meio do trigo? E o Senhor disse: foi o inimigo. O inimigo, irmão, sempre vai tentar semear joio no meio do trigo. Mas Jesus disse: quando vocês estavam dormindo, é na hora que você dorme, irmão, que o inimigo vem. Sabe por quê? O inimigo é covarde. O inimigo, pastor Bruno, não tem coragem de falar olho no olho, cara na cara. O inimigo é covarde, vem por trás. O inimigo é traiçoeiro. O inimigo aproveita a hora que você está dormindo, querido, para tentar te apunhalar por trás, para lançar joio no meio do trigo. Mas fica tranquilo que o dono da lavoura, ele mesmo vai arrancar o joio do meio do trigo. Eu quero falar com você que está aí sentado nessa poltrona, assistindo esse programa Gerando Vencedores. Se você tomar uma decisão hoje de arrependimento, de falar: Deus, eu pequei, não quero pecar mais, me perdoa, a sua vida está garantida no sangue do Cordeiro. Se você partir agora, você não vai para o Hades, mas você precisa tomar uma decisão, se arrepender. Você precisa voltar atrás com as suas atitudes. Nós falamos tanto sobre produtos, mas nós precisamos entender que melhor do que os produtos são os resultados. Não adianta falar: eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo, e qual o resultado na minha vida? No céu não entra título, no céu só entra servo. E Jesus disse que depois de fazer tudo, vocês serão servos inúteis, porque não fizeram nada além do que era para fazer. Lembra daquele burrico que levou Jesus para entrar em Jerusalém? Lembra? Ele chegou em casa todo feliz. Mãe, a burrinha falou para o burrico: o que foi, meu filho? Mãe, hoje quando eu entrei em Jerusalém, todo mundo aplaudiu, todo mundo gritou, uma multidão, mãe, gritando, aplaudindo, e eu entrei em Jerusalém, e o povo vibrando, mãe. E a mãe falou: quem é que estava em cima de você, meu filho? Era Jesus de Nazaré. Ah, meu filho, foi por causa dele. Porque se você entrar sozinho, ninguém vai falar nada. Meu irmão, você é burrico de Jesus. Só estão glorificando a Deus porque Ele está na sua vida. Se Ele sair, não acontece nada, meu irmão. Aleluia, aleluia. E eu me lembrei da história que me contaram há um tempo atrás, Vitor, de um pastor muito usado. Deus usava muito esse homem. Quando ele pregava, eu não sei se a igreja subia, se o céu descia, mas era uma glória. E aí todas as vezes, Mário Márcio, que ele terminava a mensagem, ele ia para um canto, dobrava os joelhos, abria uma maletinha que ele levava, olhava para a maletinha, chorava muito e fechava a maletinha. E alguém intrigado: o que esse pastor traz nessa maleta? Que todas as vezes que ele termina de pregar, Ricardo, ele abre a maleta, ele chora. E perguntaram: pastor, qual é o mistério da maleta? E diz aí, qual é o mistério? É mistério, pastor? Tem mistério dessa maleta? Tem mistério, sim. Nessa maleta tem uma camisa puída, tem uma calça velha desbotada, tem um sapato furado. Todas as vezes que Deus me usa em algum lugar, eu abro a maleta para saber de onde eu vim. Eu não tinha sapato, eu não tinha roupa, eu não tinha nada. Mas quando Jesus entrou na minha vida, quando Jesus subiu no meu cangote, tudo mudou. Ah, meu irmão, não deixa Jesus sair do seu cangote não, irmão. Produto ou resultados? Resultados. Numa cidade, no mesmo dia, na mesma hora, morreram 2 Mateus. O primeiro Mateus era pastor evangélico. O segundo Mateus era taxista. E aí chegaram os 2 no céu, bateram na porta. Alguém veio atender e falou: é o Mateus. É o pastor? Não, é o taxista. Aí falou: Mateus, taxista, está aqui, ó. Pegou um baú grandão, entregou na mão do Mateus, taxista, ele botou na cabeça, saiu encurvado com aquele baú grandão cheio de prêmios. Aí chegou o outro: eu sou o Mateus, o pastor. É, Mateus, pastor. Aí o anjo foi lá, leu o nome dele, pegou uma caixinha pequenininha e deu para ele. Falou: está errado. Você entregou o meu presente na mão do outro, ele é Mateus também, mas eu que sou Mateus, pastor. Aí conferiu: não, Mateus pastor, é esse aqui mesmo. Não pode.
Eu sou pastor, eu prego pra caramba, eu falo a beça. Quando eu falo é uma benção. O povo desmaia na hora. Não, tá certo, Mateus passou isso aqui mesmo. Não pode. Esse taxista, você não conhece ele, anjo? Lá na cidade ele é um terror. Ele atropela o poste, ele sobe em cima da calçada, ele deixa todo mundo assustado. Ele já perdeu a carteira, ele bateu, tanto é que ele chegou aqui porque bateu no muro. E ele falou, pois é, só que quando ele dirige, todo mundo se converte, todo mundo ora. Todo mundo fala, pai, perdoa meus pecados, me recebe, pai. Pai, me aceita, pai. Quando ele dirige, o povo se converte. Eu nunca vi o povo orar tanto quando entra no táxi desse Mateus. O povo ora, o povo pede misericórdia, pede perdão. Já teve 1000 conversões aqui dentro do táxi dele. Mas segundo o relatório seu aqui, quando você prega, o povo dorme. Você pensa que desmaia no poder, o povo dorme, porque as suas palavras não trazem mais efeito no meio do povo. Alguém me falou que um pastor pregava e a igreja toda dormia. E ele comentou numa reunião de pastores, não sei o que acontece, sabe? Eu prego, a igreja dorme toda. Aí o cara sugeriu, grava a mensagem, pastor, para você ouvir. E ele gravou, levou para cá, falou, mulher, não perturba não, que eu vou ouvir a mensagem aqui, que eu quero saber qual é o mistério lá na igreja. Ele entrou no quarto, botou o CD, 10 minutos ela foi lá levar um cafezinho para ele, estava roncando. João Batista disse, Senhor, importa que o Senhor cresça. Senhor, é o teu reino, não eu, que eu diminua e o Senhor cresça. E aí, quando esse doutor da lei pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou, um homem estava no meio do caminho, sangrando, ferido. Ele tinha sido assaltado, ele tinha sido machucado. E passou por ali um sacerdote que estava vindo da igreja. E viu o homem sangrando, passou de largo, fingiu que não estava vendo e foi embora. Da mesma forma, vinha um levita subindo para Jerusalém, viu o homem caído, sangrando, passou de largo, fingiu que não estava vendo. Mas vinha um samaritano, que estava de viagem, não estava indo para Jerusalém, estava no meio do caminho. E esse homem, quando viu aquele homem sangrando, que tinha sido assaltado, já tinham levado todos os seus bens, ele estava machucado, meio morto, meio vivo, mais ou menos em coma, esse homem parou. Ele desceu do seu cavalo, ele se abaixou, ele se curvou diante do pobre miserável sangrando. Ele pegou o vinho que era dele e colocou sobre as feridas para anestesiar. Ele pegou o azeite que era particular, que era dele, ele colocou na ferida para aliviar a dor, para sarar. Ele enrolou, ele pegou a atadura, ele cuidou daquele ferido. Ele foi a pé e colocou o ferido no seu lugar na cavalgadura. Ele foi na frente andando, mas o ferido estava no seu lugar. Ele foi para um hotel e quando chegou no hotel, pagou a conta toda e disse para o dono do hotel, se precisar gastar mais, pode gastar, porque eu volto por esse caminho perigoso, mas eu venho pagar a conta. Ficou a noite toda acordada, cuidando daquele ferido. E quando ele viajou, deixou uma ordem, diga para ele que eu volto. Talvez se fosse eu e você, ia deixar um cartãozinho. Diga para ele, para quando ele se recuperar, que meu nome é Valdir Brasil, a minha conta é no Banco Bradesco, agência tal, número tal, meu CPF é esse, meu telefone é esse. Peça para ele depositar de volta o dinheiro que eu dei para ele. Mas esse homem não fez como eu e você talvez faríamos. Ele deu e falou, eu volto e pago tudo mais que precisar. E Jesus disse, doutor, qual desses te parece ser alguém que ouve, que cumpre? Se você quer a vida eterna, faça como esse samaritano. Não fique preocupado
se alguém vai agradecer ou se não vai. Esse não é o seu papel. O seu papel é o reino. Plante no reino, caminhe mais uma milha, ajude a ajudar alguém. Porque quando o reino entra na minha vida, não sou eu, mas é o reino. Eu tenho certeza que Deus falou muito com você. E se você precisa de uma transformação, se você precisa de uma nova história, se você precisa de libertação, repita comigo essa oração. Pai, eu te recebo como o único Senhor da minha vida. Apaga as minhas transgressões, que a partir de hoje eu venha fazer parte do teu reino e que eu venha ser o teu filho amado, em nome de Jesus. Pai, eu te apresento agora essas vidas que fizeram essa oração de coração, Pai, que precisam de uma mudança, precisam de uma transformação, precisam que o Senhor escreva uma nova história. Pai, nós profetizamos um tempo de libertação, um tempo de liberdade e um tempo de vitória, no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase, eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.